Amigas, amigos, eu estou aqui com Fernando Carneiro, que é procurador do Ministério Público de Contas no estado de Goiás. E ele está fazendo uma denúncia muito séria. Eu não sei onde está essa. Ele está fazendo nesse momento para a gente aqui, no canal Bob Fernandes, mas eu não sei, ele vai nos contar onde está essa representação, ou essa investigação, ou se chame como quiser, e do que se trata. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, senhor Bob? Prazer, os ouvintes. Só para começar, esse é um caso de em torno de 2 bilhões que estão sendo pagos no estado de Goiás a juízes, procuradores do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas. É isso? Exatamente. É uma questão que envolve a ainda famosa diferença da URV, conhecida como diferença da URV, no percentual de 11,98%. O RV era aquela Ela foi a transição. moeda de transição entre o cruzeiro e o real, né? Ela foi a moeda de transição ali. Foi um programa extremamente inteligente do governo federal da época, que, para acabar com a inflação, na tentativa de acabar com a inflação, fez o Plano Real. E o Plano Real envolveu diversas etapas, e uma dessas etapas foi a implementação da URV, essa moeda de transição, da moeda antiga para a moeda nova real. Mas, traduzindo o que foi esse plano, ele foi basicamente, em termos bem simples, uma dolarização da nossa moeda, mais ou menos. Não foi chamado de dólar em momento algum, mas foi uma moeda de transição que se fez para o real. Só não se adotou a terminologia dólar por conta de uma experiência muito negativa, até onde eu saiba, na Argentina, que depois Muito negativo. a moeda nacional entrou em descrédito justamente porque se utilizou ostensivamente o dólar. Então ninguém acreditava mais na moeda nacional. No Brasil, não, já No com essa experiência. no governo Carlos Menem. Exatamente. Se eu não me engano, foi no governo Carlos Menem. Aqui no Brasil foi aquele governo que depois foi sucedido pelo o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele era ministro da Fazenda à época, né, quando houve essa implementação do Plano Real. Ele era ministro até do presidente Itamar, se eu não me engano. Itamar Franco, exatamente. Itamar Franco, exatamente. E o que acontece? Ele é basicamente, como houve essa troca da moeda, é como se a gente fizesse aquisição de moeda na casa de câmbio. Você recebe seu pagamento, e no mesmo dia em que se recebe, se faz a conversão para a nova moeda. Se fazia a conversão para o RV, ao câmbio do dia. Só que por problemas operacionais na União, já que, seja pelo os anos 90, mais ou menos, ainda não era tão difundido o uso do computador, com elementos informatizados, como também pela quantidade de servidores, a União escolheu o maior quantitativo de servidores, ou seja, o pagamento, o último dia do mês, porque ela fazendo a conversão nesse dia, ela já abarcava 80% a 90% do salário dos servidores. E que dia era esse? Esse dia da conversão feito de forma legal foi feita no último dia do mês trabalhado. Essa foi a data da conversão. E aí o que acontece? Existiam servidores que recebiam antes e servidores que recebiam depois. Olha, aqueles que recebiam antes, eles tinham o dinheiro, mas não podiam fazer a conversão. E aí eles ficavam no prejuízo, porque sempre havia, todo dia, uma pequena desvalorização da moeda. Então o dinheiro ficava parado. Por isso que surgiu esse percentual de 11,98% da diferença entre aqueles que recebiam mais ou menos no dia 20 do mês vencendo, ou seja, o mês que ainda se trabalha, e o último dia do mês, que foi aquela conversão gigantesca para a grande massa salarial. E existiam aqueles servidores que recebiam no mês seguinte ao mês trabalhado. E aí, com a desvalorização contínua da moeda, esses tiveram um ganho lá atrás. Quer dizer, só para trocar em miúdos, quem recebeu depois teve um ganho. Quem recebia antes teve uma perda, mas isso foi compensada
com o reajuste que todo mundo quase entrou na justiça de 11,98, não é isso? Reajuste não, foram decisões É, judiciais que falaram, isso. vocês que recebiam antes têm direito a diversos percentuais, mas o percentual mais conhecido, porque era do dia 20 do mês, que ainda se trabalhava, mês vencendo, foi o percentual de 11,98. E isso muita gente entrou e ganhou. Muita gente entrou e ganhou, a União pagou ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público Federal, porque cumpriam o dispositivo artigo 68 da Constituição, que fala o repasse no dia 20, e aí se entendeu que isso também abrangia o pagamento no dia 20 do mês trabalhado, ainda, né, o mês vencendo, e aí se fez esse 11,98. Aqueles que recebiam depois tiveram um ganho, mas por lei ficou estabelecido, tudo bem, vocês tiveram um ganho, mas esse é o marco zero. Ponto. Esse é o marco zero e a vida segue já na nova moeda. O que aconteceu em Goiás? Goiás sempre pagou em atraso, sempre pagou no mês seguinte, sempre. E, recentemente, uma decisão administrativa do Tribunal de Justiça, que essa decisão administrativa capitaneou decisões de outros órgãos, MP estadual e Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça entendeu que, à época da implementação dessa URV, eles recebiam no dia 20 do mês vencendo, no dia 20 do mês ainda que se trabalha. Uhum. Né? Ou seja, eles alegaram que tiveram uma perda. Eu estou em Goiás já há muito tempo, e uma coisa que o Estado de Goiás tem por hábito, tinha por hábito, era não pagar no mês trabalhado. Pagava Você veio de sempre no onde? mês Você seguinte. foi para ir de onde? De Brasília. Em 99 eu vim de Brasília, tal, mas conheci muita gente. Inclusive teve promotor que saiu do Ministério Público porque Goiás pagava com atraso demais. Uhum. Né? Então, eu sabendo dessa realidade, conhecedor dessa realidade, pedi documentos à Secretaria da Fazenda para comprovar se o que o Tribunal de Justiça alegou, e é fundamento para a decisão, correspondia aos fatos ou não. Porque o Tribunal de Justiça alegou que recebia no dia 20 do mês vencendo, ou E seja, 20 você, do mês para todo esse ficar trabalho. claro, para nós leigos, para ficar claro, você pegou documentos de então que provam que, à época, na verdade, receberam depois no Tribunal de Exatamente. Justiça. Eu Tanto o peguei Tribunal de documentos. Justiça, quanto o Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas. Exatamente. Eu peguei esses documentos são conhecidos como notas de empenho, ordens de pagamento, que são mais ou menos a emissão do cheque, a conciliação bancária, que qualquer administrador público ou privado deve fazer, né? Se alguém alega que tem o direito, por exemplo, se um funcionário seu afirma que trabalhou tantos dias e que você não pagou, a primeira coisa que você vai verificar é se ele é seu funcionário, se ele realmente trabalhou e se você pagou ou não. Isso daí é o básico que se faz para discutir a questão do direito. Então, o que o Tribunal de Justiça fez foi alegar que se pagava tal, mas não juntou nenhum documento, porque os documentos não existem. Pelo contrário, o documento que existe mostra uma realidade diversa, que é a realidade do pagamento depois, no mês seguinte, ou seja... Procurador, essa questão da URV, isso já estamos caminhando para 30 anos. Isso não prescreveu ainda? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diga-se passagem, com repercussão geral, ou seja, tem efeito para todos aí, a prescrição é de 5 anos a partir de um determinado prazo. Qual é o determinado prazo? É uma lei que altere substancialmente os salários, né? Uma lei de plano de cargos e salários ou a lei de subsídios. A gente tem que lembrar que a lei de subsídios foi em 2005, portanto, 5 anos depois estaria prescrita. 2010. 2010 estaria prescrito. Mas em 2016, através de um pedido administrativo, eis que o Tribunal de Justiça, e aí logo depois os outros órgãos, né, MP estadual e Tribunal de Contas, entenderam por bem, vamos dizer, renunciar à prescrição, como se um administrador pudesse renunciar a uma coisa que ele não é dono. Né? Todos sabemos que nenhum administrador que não é dono pode renunciar à coisa que é do dono. E aí Né? foi Sem o aberta dono a saber. porteira. Aí foi. Aí, em seguida, veio o Tribunal de Justiça, depois o Tribunal de Justiça, veio o MP estadual e o Tribunal de Contas, na sequência. Né? Diga-se passagem, o Tribunal de Contas deveria fiscalizar, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Estado também deveria fiscalizar,
mas nesse caso parece que a fiscalização ficou adormecida. Quantos juízes tem o Tribunal de Justiça? Se eu não me engano, desembargadores são 41. Porque os que decidiram são desembargadores, que compõem a Corte Especial. Se eu não me engano, é em torno de 20 ou 18, coisa assim, mas em torno de 9, 10 que estavam presentes nessa sessão e que decidiram, que assinaram Em em favor de si favor de mesmos. si mesmos. Né? Eles, foi uma decisão, vamos dizer, com relação à própria situação, e eles se pagando. E é uma decisão, diga-se passagem, que eles estão na posição de administradores, já que eles estão ali numa decisão, num colegiado administrativo. Agora, estranhamente, quando eles atuam como julgadores, ou seja, quando se entra com processo judicial sobre esse mesmo caso da URV, eles dizem quais são os requisitos que devem ser observados. E esses requisitos que devem ser observados, quando foi em decisão própria administrativa, eles não observaram. Ou seja, sobre si mesmos a lei não valeu. No meu entendimento, foi utilizada uma ótica bem diferente da que eles aplicam judicialmente. Né? Até Qual é o porque, montante para os juízes? Qual é o montante específico para os juízes, para os procuradores? para o Tribunal de Justiça, é em torno de 1 bilhão e 200. Para o MP estadual, em torno de 600 milhões. Para o Tribunal de Contas, em torno de 400, um pouquinho menos, 400 milhões de reais. Sendo Então, que são os 2 bilhões. desembargadores, sendo que existem membros, segundo ouvi dizer, e aí depois eu vou explicar por quê, segundo ouvi dizer, membros recebendo em torno de 1 milhão de reais de diferença. Se qualquer pessoa interessada quiser consultar na página de transparência do Tribunal de Justiça, vai ver que os salários, é muito comum que desembargadores estejam recebendo entre 60 a 100 mil reais todo mês, sendo que nós temos um teto constitucional da ordem de aproximadamente 39 mil reais. Isso por conta do acréscimo. Eu não sei precisar se é especificamente em relação à decisão administrativa. Por quê? Eu até entrei com pedido de acesso à informação para saber a composição, o Salarial. não, na verdade, é quanto eles receberam da decisão administrativa que concedeu a diferença da URV. Só que me foi negado o acesso à informação. E eu fiz uma representação recentemente ao CNJ para que eu tenha direito à informação sobre o pagamento dos salários de servidores, de desembargadores do Tribunal de Justiça Do de ponto Goiás. de vista legal, qual é a medida, que medidas você tomou e junto a quem? Eu entrei com representações no Conselho Nacional de Justiça, em face do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Representação ao Conselho Nacional do Ministério Público do Estado, Conselho Nacional do Ministério Público, em face do Ministério Público Estadual. E entrei com representação ao MP estadual em face do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Isso está andando. A do MP estadual saiu uma decisão agora dizendo que não conheceu da minha representação, na verdade, do MP estadual, dizendo que não poderia agir, o MP não pode agir, porque entraram com uma ação popular que obsta a atuação, que paralisa a atuação do Ministério Público do Estado. Sempre tem um truque, né? É estranho dizer que o Ministério Público do Estado não pode agir porque um autor popular está agindo. Eu não consigo encontrar fundamento para isso. Né? E esse autor popular está agindo porque é um popular mesmo ou agiu exatamente por causa disso? Eu não criar um entendi a obstáculo. pergunta. Bem, esse tipo de entendimento dá margem a isso, né? Dá margem a que um laranja venha depois, judicialize, entre com ação judicial, e tudo que, vamos usar o termo, que é investigação, paralisa por conta dessa ação. E depois essa ação é extinta, morre e fica por isso mesmo. Né? Existe essa possibilidade, mas não necessariamente é essa. Agora, tem um detalhe nisso tudo, 2 bilhões, que já estão recebendo há quanto tempo, mais ou menos? Isso daí foi por órgãos, né, variando. No Tribunal de Justiça foi em torno de 2017, no Ministério Público em torno de 2018,
e no Tribunal de Contas no finalzinho de 2019. E aí, Agora, no Tribunal de Justiça, era em ah, parcelas, 120 parcelas, ou seja, 10 anos o pagamento. Só que depois que eu entrei no CNJ, que eu entrei com a representação no Conselho Nacional de Justiça, questionando o pagamento do Tribunal de Justiça, houve uma aceleração desses pagamentos, sendo que recentemente eu tive notícia que o presidente do Tribunal de Justiça determinou a quitação antecipada dos valores em relação a um grupo de, eu acho que de magistrados, ou não sei se de magistrados e servidores, mas a um grupo deles, determinou o pagamento antecipado. agora, se eu não me engano, o estado de Goiás não está formalmente em situação de falência, quebrado em bom português? Foi decretada a calamidade financeira com o novo Quando? governador, assim que ele entrou em 2019, né, assim que ele assumiu, Uhum. ele decretou a calamidade financeira, porque as finanças do estado de Goiás realmente estão em situação precária, e agora, recentemente, conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal. Diga-se de passagem que o regime de recuperação fiscal é um regime para estados, como se diz aí, quebrados. E estão pagando 2 bilhões e seguem pagando, né? Sim, sim, e seguem pagando, né, com Isso autoridades recebendo em torno de R$ 1 milhão, né, de no seu diferença. entendimento, se pode usar a expressão ilegal? Olha, existe uma decisão, existem várias decisões do STJ, mas existe uma decisão em recurso repetitivo, ou seja, que tem uma grande abrangência para Hum. todo o país, que diz quem tem direito. E o Tribunal de Justiça não se encaixa nessa situação. Existe uma decisão do STF, em repercussão geral, que diz sobre a prescrição desse direito. E do Estado de Goiás já tinha passado a prescrição há muito tempo. E, administrativamente, os magistrados, e aí também, por consequência, o Ministério Público e também o Tribunal de Contas, fugiram dessas decisões do STJ e do STF. E decidiram de forma completamente diversa da que decidem judicialmente, no caso do Tribunal de Justiça. Né? No total, são quantas pessoas beneficiadas, aproximadamente? Não sei dizer com exatidão, mas eu acredito que entre 2.000 a 3.000 pessoas, mas não sei precisar, não sei dizer o Tá. número certo. Eu imagino que, do ponto de vista político, o governador Ronaldo Caiado não deve ter muita margem para reagir a isso, tendo, do outro lado, juízes e desembargadores, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Quer dizer, se ele brigar com os três, complica, né? Brigar ao mesmo tempo contra quem acusa, quem fiscaliza e quem julga pode ser até uma medida extremamente correta no âmbito técnico, mas no âmbito político é suicídio. Né? E Não, você não está se suicidando, não? de certa forma, sim. Mas nós temos um compromisso, né, quando assumimos, de defender a ordem jurídica, e eu fiz o meu papel, o que eu reputo correto. Ver aquilo que eu encontro de ilegalidade, eu atuo contra para combater a ilegalidade. Eu fiz o meu papel, mas sim, com isso vem as retaliações por todos os lados. Né? Como foi sua atuação em relação, tipo, por exemplo, em relação ao governo anterior, Pirilo, por exemplo? Você tomou alguma atitude, Nossa, alguma representação? inúmeras, inúmeras e muitas, eu diria que a maioria delas fracassaram. Mas inúmeras medidas, né? A começar, por exemplo, do caso em favor de uma, não posso chamar de montadora, mas de uma importadora de veículos, praticamente, né? Mas de uma empresa de veículos, em que à época foram concedidos 4 bilhões de reais em incentivos fiscais. Quando houve o escândalo na Bahia de uma Da renúncia Ford? da Ford de 1 bilhão de reais, o Estado de Goiás concedeu 4. Né? Então, assim, se era escândalo 1, imagina 4, mas em Goiás tudo foi normalizado, né? E assim, inúmeras coisas, não aplicação do mínimo em educação, não aplicação do mínimo em saúde, questões de nepotismo, e por aí vai, são E muitas isso tudo cai no situações. tribunal local. Anda não? Caminha? Desconheço algum resultado efetivo na minha atuação, salvo depois que ele deixou cargos mais importantes, perdeu o privilégio de fora, né?
a prerrogativa de foro, e aí as coisas na base passaram a caminhar mais. Né? Eu não sei se é uma dificuldade de investigação na cúpula ou não, mas na base começou a andar mais. Mas ainda, até onde eu saiba, não tem nenhum julgamento de mérito, ou seja, o resultado final. Né? O senhor tem conhecimento se processos ou recursos iguais a esse, além do que está prescrito legalmente e permitido legalmente, está acontecendo em algum outro estado? Sim, tenho, até porque, infelizmente, uma coisa ruim ela se reproduz muito rapidamente. No Paraná, é porque eu solicitei informações, Paraná? no estado do Paraná. O Eu Paraná na solicitei, Lava Jato? é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é a Paraná mesmo, né? Na esfera estadual, houve pagamentos da mesma natureza em relação ao RV. Não sei se foi num montante expressivo, como é em Goiás, ou se foi mais ou se foi menos, Mas mas eu Ministério desconheço. Público também ou só tribunal? Até onde eu saiba, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Paraná também ocorre isso. Né? Eu não sei se mais estados, mas onde eu tenho informação, porque eu solicitei em razão de uma peculiaridade, lá no Paraná também ocorre isso. E também com o mesmo problema, que não recebiam, segundo informações que eles me deram, né? Ou seja, por escrito, eles não recebiam no mês vencendo, no mês trabalhado. Então, Porque a grande questão está aí. Né? Eu não sou contra o pagamento da URV, lógico que eu acho que tem que ter limites, mas principalmente, paga a quem tem direito. Você não pode inventar um fato para se e, conceder um direito. e o senhor está recebendo isso? Porque também cabe ao senhor, né? Caberia a mim, e diga-se passagem, eu estava recebendo num valor muito pequeno, se eu não me engano, era algo em torno de R$ 700. Muito pequeno em relação ao meu salário, né? Uhum. Diga-se passagem. E eu só detectei isso quando houve um chamamento para discutir uma questão da prescrição. E eu fui intimado. E eu falei, não, eu não estou recebendo. E uma pessoa lá do tribunal me falou, não, você está recebendo. Eu falei, não, porque meu contra-cheque não diz isso. Mostrei na página da internet. E a pessoa me esclareceu dizendo que não, você tem que entrar na página interna do tribunal. Aí eu entrei na página interna do tribunal e mostrei que não constava lá. E ela me falou, não, só vai aparecer quando você der download. E aí, pedir para imprimir é que vai surgir a informação da URV. Ou seja, é É, bastante sigilosa. e a intenção era esconder. E eu representei o MP estadual, essa situação toda, mas o MP estadual entendeu que, em razão de uma ação popular, não pode mais atuar. Né? E, obviamente, eu imagino que você tenha sido vítima de represálias, tentativas de desqualificação. De que ordem? De toda ordem, né, que surge, mas a mais interessante é que, num mandado de segurança, numa ação lá de 1999, que eu fui citado só no final de 2014, que eu passei a ter conhecimento dessa situação, e que depois de 2014 teve um trâmite que eu ganhei na primeira instância, porque, a meu ver, é uma situação estapafúrdia. Já ganhou. É, não, ganhei na primeira instância, era uma Tá. situação estapafúrdia. Mas que depois teve uma reviravolta esse processo, e esse processo, diga-se passagem, é um mandado de segurança que no polo passivo, ou seja, na parte questionada, basicamente só sou eu como pessoa física. E o mandado de segurança é uma ação que precisa de autoridades públicas, né? E isso daí é meio destituído de autoridade pública. Até, diga-se passagem, eu perdi na segunda instância esse recurso na apelação de mandado de segurança, entre outros motivos, por eu não ter inscrição na OAB A para época. assumir o cargo de Ministério Público de Contas, diga passagem. A Constituição veda o Não era exercício da preciso advocacia. ter. Não, é proibida, a Constituição veda. Não é questão de ser necessário ter ou não, a Constituição veda, é bem diferente, é mais grave ainda, né? Então, Isso está onde agora? está em recurso no Tribunal de Justiça, mas no STF eu entrei com a reclamação. Por quê? O que aconteceu? Eu perdi na segunda instância e imediatamente eles me afastaram do cargo sem remuneração. E diga-se de passagem, quem me afastou do cargo foi o presidente do Tribunal de Contas, que nem fazia parte do mandado de segurança, esse mandado de segurança questionando. Mas foi ele que E me afastou. isso Né? tudo depois dessa representação, desse conjunto de representações Sim, ou sim, sim, antes? sim. Não desse conjunto, mas depois da URV, com certeza, que teve esse andamento Ah, assim isso foi peculiar, né? depois do ARV.
Que teve esse andamento aí mais forte, né? Vamos chamar assim. Acelerado. E então, onde eu estava, a questão do meu afastamento, aí eu entrei com a reclamação no Supremo, o julgamento terminou ontem, e no caso eu ganhei a reclamação, né, inclusive com aplicação de penalidade a outra parte no um percentual determinado pelo Supremo, e determinou inclusive o trânsito em julgado antecipado, ou seja, não espera nem a publicação, tamanha, vamos dizer assim, tamanha peculiaridade da decisão do TJ e dos posicionamentos do Tribunal de Contas, é que não esperou nem o trânsito em julgado. Falou, a partir do julgamento já está valendo a decisão do Supremo final. Então, E daí eu hoje, ganhei. terça-feira, isso já está valendo. Sim, desde ontem já, na verdade. Findado Não, o julgamento já está valendo. só para recordar ao nosso amigo e amiga que está acompanhando, a representação em relação ao seu caso específico, é isso? A reclamação 40667, aquela contra-decisão que me afastou do cargo por decisão provisória, sem direito à remuneração, tendo em vista que eu ocupo um cargo vitalício há 21 anos. Então, o senhor voltará a incomodá-los com toda a titularidade posta. Volta ao exercício total do meu cargo. Resumindo a ópera, para a gente até pensar já na manchete, desde 2017 e 2018, desembargadores, juízes, Ministério Público e Tribunal de Contas de Goiás estão recebendo algo que vai no final dar algo como 2 bilhões de reais. Perfeito. Um Estado que está em situação de calamidade financeira e algo que já também acontece no Paraná, pelo menos, e que eventualmente pode estar acontecendo em outros estados. Eventualmente, sim. Eu que não tenho conhecimento, né? Até porque eu só fiquei sabendo dessa do Paraná em razão de uma situação peculiar. Caso contrário, eu não saberia, porque meu âmbito de atuação é no estado de Goiás. Tá. Estamos esquecendo de alguma coisa ou é isso aí mesmo? São tantos casos para contar, mas esse daí da Não, URV esse já é. Não, especificamente. com relação da URV, eu acredito que não. Está em grau de recurso, está com um novo conselheiro, se eu não me engano, o nome dele é Dr. Mário Henrique Maia, é o relator, Isso no onde? CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. No CNMP, o Mário CNMP Henrique Maia? exatamente, é o conselheiro. No CNJ está em grau de recurso que irá apreciar. Agora, eu não sei se haverá condições de apreciar, porque o CNJ está com a composição deficitária. Né? Eu acho que de 15 cargos de conselheiro, 7 não estão preenchidos, ou só 7 estão preenchidos, coisa assim. Então, o CNJ está com um problema muito sério no seu funcionamento, em razão de excesso de vagas, né? Não preenchidas. O senhor está quantos anos nesse cargo? 21 anos. Entrei em 5 de 21 anos janeiro de 2000. depois, 21 anos depois, tendo já visto o que viu, qual o senhor imagina que seja o destino, o desfecho dessas representações todas? Ou imagina ou espera? Olha só, eu tenho um pouco de utopia, né? Eu acredito que se o julgamento for técnico, fizerem respeitar a jurisprudência do STJ e do STF, e diante dos fatos, dos documentos que eu fiz juntar, eu não tenho dúvida que eu ganho essa questão, que é procedente minha representação. Agora. E aí, qual seria a consequência? Devolverem? Acho difícil, porque a jurisprudência, os julgados, né, no Brasil, entendem que quando se recebe de boa fé, no caso do serviço público, regra geral não precisa se devolver. No que eu, de certa forma, não discordo totalmente. Agora, o que eu não concordo, de hipótese alguma, é não punir os responsáveis por tamanho desmando. Né? Se por acaso entenderem que é um desmando. Porque eu não consigo vislumbrar como é que 2 bilhões de prejuízo ao erário, ao patrimônio público, fiquem sem qualquer responsabilização. E Sem no qualquer estado quebrado. responsabilização. Um estado quebrado. E o povo sem vacina, sem saúde, sem educação, sem segurança, estradas caindo, né? Estradas esburacadas, escolas depredadas, os direitos fundamentais e prestações sociais não implementados. Enquanto isso, as pessoas recebem 1 milhão sem poder, sem direito.
Porque se tivesse direito, a gente tem que respeitar o Estado de Direito. Agora, sem direito é muito complicado. Eu posso dizer que isso não é legal, de maneira ilegal, ou driblando a lei? Eu acho que no Brasil se flexibilizam muitas interpretações o tempo todo, né? E talvez isso seja um dos grandes males do país, esse excesso de flexibilização. A gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não, de condenar o ilícito, né? Principalmente Dos quando, grandes. É o ilícito dos grandes, né? Porque o principalmente na ilícito cobertura, não na sarjeta, né? exatamente, não, porque na garagem não, né? Lá atrás, nos fundos, Vale sempre tudo. batem, né? Sempre batem, né? Agora, quando a gente, como você disse, lá no rooftop, na cobertura mesmo, essa daí parece que o crime é de menor potencial ofensivo. Não, não é de menor potencial ofensivo. O dano, não falo aqui de crime, mas o dano causado é um dano de 2 bilhões de reais. Entende? Quantos batedores de carteira precisariam para causar um dano desses 2 bilhões de reais, né? É muito grave. Então, por isso que eu acho, o gestor tem que ter muita responsabilidade, muita consciência e coerência nos seus posicionamentos. Coerência quando decide administrativamente, como que decide judicialmente. Não pode usar posições distintas, né? Pesos distintos para a mesma situação jurídica. Procurador Fernando Carneiro, muito obrigado. Boa sorte ao senhor nesse enfrentamento, nessa causa, e boa sorte também a Goiás. Eu agradeço a oportunidade, o canal aberto. Estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, né? E eu espero realmente que essa questão seja analisada quanto antes, tendo em vista que os pagamentos mensais estão ocorrendo e são muitos milhões de reais, no meu entendimento, e segundo jurisprudência do STF e do STJ, completamente indevido esse pagamento. Muito obrigado, até logo. Até logo.